Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos sistemas bem importantes para anatomia e fisiologia humana, principalmente para nós da área da enfermagem, por lidarmos com a parte de aplicação de medicação intramuscular. Então, anatomicamente, um músculo ele é formado por um conjunto de fibras. Então, a primeira porção de um músculo, ela é um conjunto de fibras musculares. Esses músculos, eles ficam fixados, em sua maior parte, no sistema esquelético, daí vem o sistema músculo-esquelético, e também em órgãos, a gente tem músculo tanto para a parte externa quanto para a parte interna. Aí a gente tem os músculos estriados esqueléticos e os músculos lisos, além do músculo estriado cardíaco, especialmente localizado no coração, né? Principalmente pelo miocárdio, que é o principal músculo dele. Então, os músculos de antemão, eles participam de movimentos do nosso corpo, fazem contração e relaxamento, e isso nos dá movimentação. Mesmo que eu não tenha esqueleto, mesmo que eu não tenha osso em algumas estruturas do meu corpo, eu vou ter músculo, porque de qualquer forma o músculo faz a propulsão de alguma coisa para frente. Várias fibras musculares reunidas formam um feixe muscular, e vários feixes musculares, por sua vez, formam um músculo. Então, o músculo é o que eu visualizo. Cortando o músculo, eu tenho vários feixes amarrados. Cortando os feixes, eu tenho várias fibras formando estes. Então, a gente tem de uma ordem é, de fibra célula para músculo realmente peça. Então, nessa imagem, a gente consegue visualizar uma fibra, várias fibras formam um feixe e vários feixes formam um músculo dentro do sistema. Nós temos duas estruturas que são responsáveis por fazer a contração da nossa musculatura. São duas proteínas chamadas de actina e miosina. Então, internamente, a musculatura, nós temos actina e miosina. Elas estão no músculo, a actina num lado um pouco mais superficial e a miosina um pouco mais para o meio, um pouco mais dentro da musculatura. E ambas funcionam fazendo o processo de contração e relaxamento. Elas vão entrar em ação sempre que a nossa musculatura fazer algum tipo de movimento. Contração muscular, ela vem em grande parte do momento através do sistema nervoso central, principalmente os nervos esqueléticos. Nós temos um impulso nervoso. Esse impulso nervoso ele parte do sistema nervoso central, é como se fosse um chamado, uma informação. Esse chamado ele vem, caminha e chega até a fibra muscular, ou seja, chega até a menor unidade do músculo, chega até o local que de fato é responsável por fazer o movimento. Assim que essa informação chega pela fibra muscular, que é a menor unidade, essa fibra muscular tem o poder de contrair. Se essa fibra muscular contrai, ela está reagindo. Então, ela está reagindo ao impulso elétrico dado pelo sistema nervoso, pelo encéfalo, pelo cérebro, pela medula, por todos os integrantes do sistema nervoso central. Então, a gente tem o neurônio que está recebendo aquele estímulo, esse estímulo é enviado pelo axônio que conduz, né, que é o meio da célula ali do neurônio, até chegar nos nervos, de fato, que é a periferia. É a velha história de encostar em superfícies quentes. A gente só retira a mão porque a gente tem neurônios que sentem o calor na ponta do dedo. E a gente tem o nosso sistema nervoso que funciona para gerar essa informação e, consequentemente, devolver em resposta à movimentação. As nossas contrações musculares, então, elas acontecem por causa disso, da actina e da miosina que vão se deslizar. Então, a actina e miosina, quando elas estão em ação, contraindo a musculatura, elas estão mais próximas, então elas estão encurtadas. Quando relaxa, ela se estende. Então, quando se relaxa, o comprimento volta ao tamanho normal da musculatura e a actina e miosina permanecem um pouco distantes. Então, nessa imagem, por exemplo, a gente visualiza a actina em verde, a miosina em vermelho. A actina distante, a miosina está relaxado. Actina e miosina próximas, a musculatura está contraída. Então a gente tem esses dois movimentos dentro do sistema músculo-esquelético. Então, elas fazem o poder de contração, aproximação, e o poder de relaxamento, que é o distanciamento dessa musculatura. Do mesmo modo, quando eu tenho uma contração, eu tenho o encurtamento das fibras.
Quando eu tenho um relaxamento, eu tenho um distanciamento das fibras. O músculo também é composto por várias partes. A parte principal da musculatura, aquela que a gente pode dizer que é a maior parte de um músculo, é a porção média, ou seja, é o ventre muscular. Ventre vem de meio, vem da frente, né? Então, porção média da musculatura, ou ventre muscular, é aquela maior parte da musculatura. Como um exemplo que a gente deu em sala de aula, da coxinha de galinha, onde aquela maior parte da coxinha, da carne ali em si, do músculo, é o ventre muscular. E nas extremidades dessa coxinha, nas extremidades desse músculo, ele é grudado, ele é fixado por alguma coisa. No caso de osso, eles são fixados por tendões. Então, a musculatura ela é um tanto quanto grande e ela vai se afunilando para formar a fixação dela num tendão. Então, o tendão ele serve para fixar a musculatura num osso ou numa outra formação, porque ele pode fixar um músculo numa cartilagem, ele pode fixar um músculo numa articulação, numa outra estrutura. De qualquer modo, o tendão sempre vai fixar a musculatura e a tendência é que seja em sentido é, mais de afunilação. Então, ele vai se afunilar para um ponto. Já as aponeuroses também são extremidades que servem para fixar a musculatura. A diferença é que elas funcionam como lâminas, elas se apresentam como lâminas. Então, elas estão no mesmo diâmetro, na mesma proporção da musculatura. Enquanto um músculo da coxa, por exemplo, ele tem um tendão próximo do joelho, ele vai se afunilar próximo do joelho e ele vai ficar mais cheio, mais robusto na parte da coxa em si. Uma musculatura do abdômen, ela tem o tamanho do abdômen inteiro e, consequentemente, a aponeurose que está grudando essa musculatura no abdômen também tem que ter o mesmo tamanho da musculatura. Então, funcionam como lâminas. E a fáscia muscular é a membrana que parte para o interior da musculatura. Então, quando a gente abre um corpo, o primeiro que eu visualizo vai ser, depois dos cortes de pele, né, vai ser a musculatura. E quando a gente coloca essa musculatura, abre essa musculatura, corta ela, a parte de dentro se chama fáscia muscular. Face de face, né, de película, de membrana, então que está cobrindo o músculo. A gente tem, ó, o tendão é uma parte mais afunilada, o ventre, que é a parte maior, da musculatura. A aponeurose fixando a musculatura também, só que neste caso, num outro músculo ou num órgão, ela tem o mesmo diâmetro, a mesma proporção de um músculo. E a fáscia muscular, que é a parte de dentro dessa musculatura. O músculo ele é classificado com relação às origens. As origens é quantas cabeças ou quantos tendões estão fixando essa musculatura. De que modo que ele está fixo no nosso corpo. E aí a gente tem os bíceps, os tríceps e os quadríceps. Automaticamente, bíceps são duas cabeças, tríceps são três cabeças e quadríceps são quatro cabeças. Então a gente tem dentro do sistema muscular essa origem, que é de quantos pontos de origem ou de quantos pontos de inserção os músculos saem. Então, eles são bíceps quando eles partem de dois pontos de origem, eles são quadríceps quando partem de três pontos, e eles são quadríceps quando partem de quatro pontos de origem. Bíceps, tríceps, membros superiores, né? Quadríceps, por exemplo, a gente tem no membro inferior, na musculatura da coxa. E assim como os ossos possuem formatos longos, alongados, pneumáticos, sesamoides, a gente tem uma forma também da musculatura, que é do jeito que elas são formadas, ou como que é o aspecto dessa musculatura. Então a gente tem músculo largo, onde o comprimento e a largura são semelhantes, né? Ou seja, são músculos como se fosse uma musculatura que tem um diâmetro grande, né? Uma proporção um pouco maior, ela é toda. A gente tem uma musculatura longa, que é aquela como se fosse um osso longo, onde ele é muito mais comprido, né, do que espesso ou do que largo. E a gente tem a musculatura peniforme, que lembra as fibras geradas em formato de pena. Então, geralmente elas vão fazer um movimento diagonal em relação ao tendão que está atravessando a musculatura. Por exemplo, isso aqui é um músculo largo. O latíssimo do dorso ou grande dorsal é uma musculatura das costas. Então, ela é
um músculo largo, porque toda a proporção ali, né, pega uma área extensa. O peitoral maior, musculatura da frente do tórax, também é uma musculatura, exemplo de musculatura larga. O próprio glúteo máximo, né? O músculo glúteo são três, e o máximo é o maior parte do glúteo, também é um exemplo de músculo largo. O longo dorsal ou longuíssimo é do tórax, né? Na verdade, é uma musculatura também longa, porque ela vai pegar desde o início da parte do pescoço, da região cervical, até a área do ilíaco. E a tibial anterior, que está próxima, né, da tíbia, na frente da tíbia, também é um exemplo. Músculo longo. O sartório é um músculo responsável por fazer uma sustentação dos músculos do quadríceps. Ele começa na crista ilíaca, ele atravessa e chega até próximo, abaixo do joelho, né, conectado na tíbia. Então a gente tem um músculo que está amarrando todos os outros músculos da coxa. E o flexor longo do carpo, do polegar, perdão, que na verdade está, né, fixando todos esses carpos e ajuda principalmente no movimento da primeira falange, que é o polegar, que está localizado junto ao rádio. Músculo peniforme, a gente tem uma musculatura que se chama gastrocnêmio, que é a popular barriga da perna, batata da perna. Então a gente tem esse músculo chamado de músculo gastrocnêmio, que ele é um músculo peniforme, porque ele tem o formato das fibras meio que partem em diagonal do centro, então dá a impressão, a leve impressão de uma pena, assim como o reto femoral, que é esse músculo bem do centro, em cima do fêmur, muito utilizado também para medicações. Os músculos têm diversas funções, assim como todo o sistema do nosso corpo. A primeira delas é moldar o corpo, né? Graças à musculatura, nós temos um formato diferenciado, senão seria somente pele e osso. Então, a gente tem a musculatura que ajuda a moldar esse corpo. Atua também na questão de movimento, né? Na questão estática de movimento, do permanecer em pé, do conseguir caminhar, do conseguir correr. Regulação de volume dos órgãos, que seriam os esfíncteres. O que que são esfíncteres? Esfíncteres são aberturas que nós temos nos órgãos internos que facilitam o processo de movimentos das vísceras. Por exemplo, a gente não urina na calça, porque a gente tem um esfíncter, a gente tem uma musculatura que contrai e que quando a bexiga enche, ela dá sinais para a gente de que eu preciso ir ao banheiro urinar. Mas eu tenho esfíncter que está controlando. A gente não evacua assim também, de qualquer jeito, porque nós temos esfíncter na região do reto e ânus que trancam essa musculatura e nos fazem contrações para avisar que precisamos fazer essas necessidades fisiológicas. Então a gente tem esfíncteres nessas áreas, esfíncter no intestino, esfíncter no estômago, que é como se fossem válvulas, portas que abrem e fecham para ajudar a controlar o fluxo sanguíneo, urinário, digestório e tudo mais. Os músculos também têm função de movimentação. A gente tem no nosso corpo um movimento que se chama peristaltismo. E a gente vai olhar sobre isso lá na frente no sistema digestório, que é nada mais é do que o empurrar o alimento para frente. A partir do momento que a gente ingere, esse alimento vai caminhar pelo trato digestório todo até ser eliminado. Então a gente faz isso por movimentos de peristaltismo. Assim também como a urina, os gametas, que são células reprodutoras feminina e masculina, o próprio sangue também é empurrado, e o sistema linfático também tem musculatura que empurra. E a outra função extremamente importante do sistema muscular é o equilíbrio da temperatura corporal. De que modo o músculo acaba ajudando o organismo na temperatura corporal? O músculo gera calor, por isso que a gente treme de frio. O ato de tremer de frio é a musculatura gerando calor. O organismo está entendendo, a musculatura está entendendo que ela está ficando, a temperatura externa está muito fria, então está muito diferente da temperatura interna. Para evitar que o nosso corpo, que o organismo humano aconteça a perda dessa geração de calor, ele começa
a fazer estímulos de contração e relaxamento rapidamente. Esse contração e relaxamento rápido dá a impressão e a visualização mesmo do tremer. Mas esse tremer é a musculatura tentando gerar calor para manter pelo menos a temperatura interna aquecida. E outra coisa muito importante dentro do sistema muscular é chamada de tônus muscular. Tônus muscular nada mais é do que a capacidade que a musculatura tem de entrar em ação mesmo em repouso. Tônus muscular é a força. Mesmo nós parados, mesmo o nosso organismo em completo repouso, a musculatura ela está sempre tensionada, ela está sempre numa semicontração. Isso significa que a qualquer momento e por qualquer motivo ela pode entrar em ação. Então é um processo inconsciente que a musculatura vai estar sempre preparada. Mesmo que eu esteja sentado, deitado, diante de qualquer estímulo, a gente consegue reagir rapidamente. Claro, né? Um indivíduo que não tenha nenhum comprometimento muscular consegue reagir naturalmente. Então, esse tônus, ele passa a entrar em ação. Essa força muscular passa a entrar em ação assim que o estímulo nervoso é recebido. Então, a musculatura percebe esse estado de tensão e já reage. Né? Um exemplo bem simples, bem claro, estamos em um lugar caminhando e de repente a gente percebe, ou a gente está parado e a gente percebe um cachorro vindo em nossa direção, né? Um cachorro bravo, enfim. A tendência é naturalmente a gente sair correndo. Então a gente está parado, mas diante de qualquer estímulo externo, nossa musculatura está pronta para entrar em ação e correr. Isso se chama tônus muscular, capacidade que a musculatura tem de reagir mesmo em repouso. Essa força muscular que existe. O músculo ele consegue ser estimulado e tem algumas capacidades importantes, algumas propriedades importantes. A primeira delas é a excitabilidade. Excitabilidade vem de excitação. Excitar é estimular. Então, o músculo tem uma capacidade de ser estimulado e reagir a esse estímulo. Ele vai crescer, ele vai dilatar, vai voltar ao tamanho natural. E vai crescendo com o tempo, que à medida que a gente for fazendo esse estímulo mais vezes. Então, a propriedade de excitabilidade é a capacidade que a musculatura tem de reagir a algum estímulo. Já a contratilidade é a capacidade que a musculatura tem de contrair, ou seja, quando uma musculatura contrai, o tamanho dela diminui, mas a espessura dela aumenta. É como se a musculatura encolhesse em comprimento, mas aumentasse em espessura, que é o que de fato as pessoas querem nos processos de academia. Extensibilidade lembra extensão, então agora é o contrário, agora essa musculatura ela vai se estender. Ela tem um tamanho X e ela consegue se estender, ela consegue ir um pouco além da sua capacidade. E por último, a elasticidade. Elasticidade é a capacidade de contrair e relaxar. Então, elasticidade é a capacidade que a musculatura tem de se expandir ao máximo que ela puder, mas voltar ao mesmo tamanho, como se fosse um elástico mesmo. O elástico pode ser esticado a tanto, mas ele vai voltar ao tamanho natural. Assim, a musculatura, ela pode ser esticada e vai retornar ao tamanho natural. Existem duas formas da musculatura fazer esse movimento. Ou ela faz um movimento que seria agonista, ou ela faz um movimento que seria antagonista. Então, eles sempre vão trabalhar em cadeia, ou seja, a musculatura sempre vai trabalhar junta para fazer uma ação. O músculo agonista é aquele músculo que está fazendo a ação, é aquele músculo que está trabalhando de fato. E o antagonista, então ele está um pouco atrás, ele está ajudando, mas ele não está de fato trabalhando. O músculo antagonista é aquele que está permitindo que a ação seja feita. Ele também não deixa de trabalhar, claro, mas não é ele o principal, ele é o coadjuvante, porque ele está auxiliando o processo. Numa flexão de cotovelo, por exemplo, o bíceps é quem eu estou trabalhando o bíceps. Se eu estou trabalhando a musculatura bíceps, o bíceps é agonista. Quem é que está me ajudando? Porque o bíceps não trabalha sozinho. O tríceps. Então, o tríceps está fazendo o papel de antagonista por estar atuando para auxiliar. Mas o que eu quero que cresça é o bíceps. Então, aqui nessa imagem, a gente tem de início
fazendo uma flexão, o bíceps em azul, então o tríceps está ajudando. O bíceps é agonista e o tríceps é antagonista. Se eu for fazer o contrário, agora eu estou contraindo o tríceps. Então, o tríceps passa a ser o agonista e o bíceps, que agora está relaxando, está ajudando, passa a ser o antagonista. Existem vários músculos dentro do nosso corpo. O objetivo dessa aula é a gente conhecer os músculos principais, obviamente focar na musculatura que é importante para a medicação. Então, nós temos músculos diversos pelo nosso corpo para conhecimento, né? Nós temos o músculo na região frontal, que é o epicrânio frontal, o orbicular dos olhos, responsável por abrir e fechar os olhos, musculatura nasal, que ajuda a sustentar essa cartilagem do nariz, o zigomático, que é a musculatura presente e próxima à maçã do rosto, ao osso zigomático também. Se a gente tem um orbicular nos olhos, a gente também tem um orbicular na boca, também responsável por movimentos orais, e o depressor do ângulo da boca, né, que deixa a boca um pouco mais para baixo, né, quando ela as expressões de tristeza. E o risório, que o nome já diz, é a musculatura responsável pelo riso, pelo sorriso, porque ele lateraliza os lábios, ele expressa de fato o sorriso. Nós temos uma parte vazada aqui próximo do crânio, na popular fonte, que é chamada de temporal. Então, se a gente tem o osso temporal nessa região, nós também temos a musculatura chamada de temporal. Bucinador, que vem do ato de bocejar, então ele auxilia nesse processo de bocejo. E o masseter, que é a musculatura aqui próximo da área da mandíbula, também que auxilia no processo de fala e principalmente de mastigação. Esternocleidomastoideo, um músculo com um nome curioso, mas é externo porque ele conecta o externo e vai até o processo mastoide, que é o que fica atrás da orelha. Então, esternocleidomastoide por esse motivo. O peitoral maior, então, o peitoral maior é um exemplo de músculo largo, e ele é um músculo do tórax, né, onde ele fica em toda a região. Músculos intercostais, que são as musculaturas entre as costelas, nós temos esse músculo. O reto abdominal, que é o famoso tanquinho, né? Então, nós temos essa musculatura já toda desenhada. Se cortarmos, abrirmos esse reto abdominal, logo abaixo dele tem o oblíquo interno, oblíquo de diagonal. Então, são fibras musculares atravessadas no abdômen, na diagonal. Cortando mais uma vez, tirando essa camada do oblíquo, tem a outra camada que é o transverso do abdômen, que é uma musculatura atravessada como se fosse um cinto, como se fosse uma faixa no abdômen. E na lateral, logo após a musculatura intercostal, na cintura do nosso abdômen, a gente tem o oblíquo externo, que ele fica, são fibras musculares no sentido diagonal oposto ao oblíquo interno. Ou seja, como nós temos muitas vísceras, né, e os principais órgãos estão entre tórax e abdômen, o corpo humano precisa ser bem sustentado. Então a gente tem essas 3 camadas mais para a parte do abdômen, 4 com essa camada da cintura, então essas 4 camadas que auxiliam na sustentação desses órgãos viscerais de abdômen. Trapézio, que é o famoso músculo na região dorsal, músculo tensionado, um músculo que se utiliza muito para massagem, um músculo para a gente fazer um reflexo de dor também no paciente. O elevador da escápula, que me dá a sensação e o poder, na verdade, de elevar os braços. E o grande dorsal, que é um principal músculo das costas. Deltoide, que é um principal e um excelente músculo dentre todos os outros para medicação, para vacina, né? Na verdade, desculpe, para vacina, ele é um excelente músculo e pode ser a primeira opção. Para medicação, ele é considerado a última opção. Ele é bom de ser a primeira opção para vacina, porque ele é fácil acesso, fácil de delimitar, e porque recebe volumes pequenos, né? Grande parte das vacinas intramusculares são 0,5 ml, com exceção de uma delas que é 1 ml, que é hepatite. Então, neste caso, ele pode suportar esse volume. Agora, para medicações que têm um tempo de ação maior, que por vezes pode ser anti-inflamatório ou antibiótico, ele fica uma musculatura pequena para a quantidade de volume que se atribui.
Por este motivo, para medicação, ele é a última opção, mas para vacina, ele pode ser a primeira sem problema nenhum. Bíceps braquial, né? Braquial vem de braço, então nós temos esse bíceps nessa área e nós temos o tríceps também, né? O bíceps fica na parte anterior e o tríceps fica na parte posterior, na parte das costas. O sartório, voltamos para o músculo da coxa. Sartório é o músculo responsável por sustentar a musculatura do quadríceps. Reto femoral está em cima, reto, em cima, e femoral em cima do fêmur. É um músculo para medicação também, mais utilizado para crianças, né? Bebezinhos recém-nascidos, se faz algumas medicações pelo reto femoral. Em adulto é mais difícil, porque o acesso é complicado, né? Precisaria pedir para a pessoa tirar a calça, enfim. Então, já que é mais difícil de utilizar por este motivo, tem outras musculaturas que suportam totalmente outros volumes. O vasto lateral é o músculo da coxa que ele está para o lado. Tem o vasto lateral e tem o vasto medial. Lateral, nas primeiras aulas de anatomia, né? Lateral está para o lado e medial está para o meio. Para medicação, a gente utiliza o vasto lateral e não o medial. Então, ele é o músculo da coxa do lado, tanto para o lado direito externo, quanto para o lado esquerdo externo também. Tibial anterior, que é na frente da tíbia, né, músculo de membro inferior, a gente tem esse músculo tibial anterior. Glúteo máximo, que também é chamado de dorso glúteo, é o músculo do bumbum propriamente dito. Então, a gente tem esse glúteo, que na hora de eu delimitar uma medicação, eu vou aplicar sempre no quadro, vou dividir em 4 quadrantes mentalmente esse glúteo e aplicar no quadrante superior externo. Então, o músculo do bumbum é chamado de glúteo máximo, máximo porque é o maior de todos os três que nós temos, e também é chamado de dorso glúteo. Dorso porque parte das costas. E se existe o glúteo máximo, existe o glúteo médio, que ele é um músculo um pouco menor, porém é a primeira opção para aplicação de medicação intramuscular. Glúteo médio também é chamado de ventro glúteo, que está mais próximo, está mais para o lado da frente. Ele fica na lateral, quase na frente do nosso corpo. É delimitado sempre com a crista ilíaca, né? Então, o dedo indicador na crista ilíaca, a gente espalma a mão, acaba tocando o trocânter maior do fêmur, faz o famoso sinal de V, e ali eu pego a musculatura do glúteo médio. É uma musculatura pouco vascularizada, ótima para aplicar medicação de qualquer volume, e eu consigo fazer outros movimentos, enfim, sem acabar prejudicando por absorver mais ou menos. Ela é chamada região do Rostetter. Região é o local, a localização. Mas o nome do músculo, gravem isso, é glúteo médio ou ventro glúteo. Gastrocnêmio, de novo, né? Um exemplo de músculo peniforme, aqui como uma musculatura de membro inferior, que é a popular batata da perna. Na hora de aplicar a medicação, a gente tem que ter esses cuidados e entender essas delimitações. Então, a gente tem o músculo deltoide, onde eu consigo delimitar pelo acrômio, né? Músculo logo 4 dedos abaixo do acrômio, eu tenho a musculatura deltoide. Então, ela é utilizada por ser fácil acesso, mas para a medicação é a última opção, por ele ser um músculo pequeno, mas é um músculo bem importante. O vasto lateral da coxa, então está do lado da coxa, né, na parte mais lateral. Na hora de delimitar e verificar um desenho desse, é observar o desenho da coxa, então ele está para o lado de fora sempre. É vasto lateral. Glúteo máximo, que é a musculatura que está. É o maior músculo, é o popular músculo do bumbum, né, também chamado de dorso glúteo. Então a gente tem a maior musculatura nesta região, fazendo a divisão sempre nos quadrantes superiores. Eu vou aplicar sempre no externo direito ou no externo esquerdo. Então, sempre aplicando nos quadrantes superiores, porque se eu aplicar uma medicação no glúteo máximo ou dorso glúteo, bem no centro, ou um pouco mais para dentro, eu corro o risco de pegar o nervo ciático, que é um nervo que inicia na medula e chegou nessa região sacra, ele se subdivide nos dois membros. Então, corro o risco de lesionar
um paciente aplicando errado dentro do glúteo. E a famosa região do Hofstetter, que é o músculo glúteo médio ou ventroglúteo, é um músculo localizado nessa parte ventral lateral do nosso corpo, onde eu delimito utilizando a crista ilíaca, né? Então, essa musculatura do glúteo médio, que é a primeira opção para administração de drogas, a primeira opção para administração de medicação. Delimito fazendo V, dedo indicador na crista ilíaca antero-superior, espalmo a mão, ou seja, abro o máximo que eu puder, apoio a minha mão no paciente, consequentemente a palma da minha mão vai tocar na cabeça do fêmur, que é o trocânter maior do fêmur, eu abro principalmente ali dedo indicador e médio e vai formar um V. Este V, o local com X na imagem, é o local para aplicação desta medicação. É isso, pessoal. Um abraço a todos. Bons estudos. Aguardo vocês na nossa avaliação. Um abraço e até mais.